Nós vamos continuar então nossas lições no Evangelho de Mateus. Te convido a abrir sua Bíblia, Mateus 6. Hoje nós vamos continuar a lição da semana passada. A gente começou no versículo 19, fomos até o versículo 24. Hoje a gente parte do versículo 25 e vamos até o 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Que vai dizer assim, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para essa manhã. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque ouvimos, ó Deus, a Tua voz, já ao lermos a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é a revelação do Senhor para nós, é a forma como o Senhor nos instrui, a forma como o Senhor nos ensina e a forma como o Senhor nos transforma, ó Deus. Teu Evangelho é poder do Senhor para nos transformar, para nos conduzir, para nos santificar, para nos salvar. Então nós te agradecemos porque temos a Tua palavra diante de nós e podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, para que possamos, ó Deus, ser transformados por Ti. Queremos viver, Pai, da maneira que Te agrada, queremos andar nos Seus caminhos, queremos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, instrua-nos, transforma-nos, molda os nossos corações nessa manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, imagine aquela situação. Você está num dia em que você tem alguns problemas ali para resolver, algumas questões para dar conta, sendo que você percebe que você não vai conseguir resolver aqueles problemas naquele dia. São questões para serem resolvidas mais para frente, que não dá para fazer, não dá para resolver naquele momento. Então você decide não pensar naquilo e chega no final do dia, você vai para a sua cama, vai dormir, mas naquele momento você percebe que não consegue dormir. Tua mente fica extremamente acelerada, os pensamentos não param de passar pela sua cabeça, você não consegue deixar de pensar naquilo que você tem para resolver, mesmo que você não possa resolver aquilo naquele momento, você está na hora de dormir, você não vai resolver nada naquela hora. E aí você percebe, seu coração começa a bater mais forte, às vezes você sente ali uma falta de ar e o sono não vem. E você passa minutos, horas acordado, sem conseguir parar de pensar naqueles problemas que você tem que dar conta.
que está acontecendo naquele momento é que você está vivendo um tempo, um instante de ansiedade. Momento em que a ansiedade se elevou, a ansiedade ficou mais alta. E isso é algo comum para muita gente. Talvez isso que eu narrei aqui não seja uma realidade sua frequente, ou talvez seja, mas ainda que não seja, muita gente passa por isso. Problemas com ansiedade é um cenário comum, especialmente no Brasil. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez uma pesquisa para mapear a saúde mental ao redor do mundo todo. E o que a OMS descobriu é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aqui nós temos mais pessoas ansiosas do que em qualquer outro lugar do planeta. Mais ou menos 19 milhões de pessoas sofriam com transtornos de ansiedade há 5 anos atrás. E aí você vai lembrar que há 5 anos atrás foi antes da pandemia. Então depois ainda veio a pandemia e imagina, a ansiedade só aumentou. Outras pesquisas foram feitas comprovando isso, que muita gente que antes não se dizia ansiosa passou a se perceber com quadros de ansiedade, com momentos muito fortes de ansiedade. Então esse número de 19 milhões deve ter avançado, aumentado muito mais. A ansiedade é a terceira maior causa de afastamento do trabalho por questões emocionais. Então, a gente vê como que isso é frequente, como que isso é comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade, especialmente no nosso país. E é interessante que dentro de tudo isso que nós vivemos, nós podemos perceber, podemos ver que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia traz ensinamentos a respeito de como lidar com a ansiedade. E é o que Jesus começa a falar agora, no Sermão do Monte. A gente tem essa graça de Deus de perceber como que a Bíblia nos instrui sobre coisas tão cotidianas, sobre coisas tão atuais para nós, mesmo sendo escrita há 2.000 anos atrás, entre 4 e 2.000 anos atrás, a Bíblia continua falando conosco, o Senhor continua falando conosco através da palavra. E Jesus vai falar sobre isso agora no Sermão do Monte. A gente já vem falando que o Sermão do Monte é o primeiro de 5 sermões que que Mateus traz a respeito da vida de Jesus no seu Evangelho. Depois nós vamos ver os outros 4, mas nós estamos trabalhando, a princípio, o Sermão do Monte. Então, o que Jesus fala aqui nesse sermão? Quem lembra? Qual é o tema principal do Sermão do Monte? O que Jesus busca tratar? Ele está falando especialmente daquilo que ele veio inaugurar. Jesus veio inaugurar o reino, seu reino, o reino de Deus. Então, Jesus vem como aquele Messias prometido, aquele que o seu povo aguardava, o seu povo esperava, e as expectativas eram variadas. O judeu geralmente esperava ali um líder político, um líder militar, e quando pensava, ele virá inaugurar o reino, o judeu pensava o quê? Ele vai vir para destruir o Império Romano, ele vai levantar um exército, e então ele vai ser um grande general ali de guerra, um grande rei poderoso que vai subjugar todas as nações aqui ao nosso redor, inclusive aquelas que nos subjugam hoje, que era o caso do Império Romano. E quando Jesus vem e começa a cumprir o seu ministério, começa a operar milagres, a fazer sinais, a expectativa das pessoas só aumentou. Bom, então ele está fazendo sinais, ele é realmente aquele Messias prometido. Então Jesus para tudo naquele momento e começa a ensinar os seus discípulos e a multidão. Mais diferente do que eles poderiam esperar, Jesus não começa a falar de estratégias de guerra. Jesus não começa a falar quais que seriam as suas propostas para juntar um exército e conseguir guerrear contra Roma. Não, Jesus começa a dizer que o reino de Deus, que ele veio trazer, é um reino que se inaugura e que se inicia no coração dos discípulos e então se espalha, se reflete ao mundo. Ou seja, a ênfase de Jesus no Sermão do Monte é mostrar como que o reino de Deus precisa transformar o nosso coração. Como que o reino de Deus muda o nosso interior. E o discípulo, aquele que faz parte do reino, precisa ter o seu coração transformado. E assim ele viverá esse reino. Assim ele entrará no reino de Deus. Então, o que nós já vimos no Sermão do Monte? Jesus começa o Sermão do Monte com
aquela introdução que são as bem-aventuranças. Jesus vai mostrando ali como que deve ser o discípulo e quais seriam as dificuldades enfrentadas por ele e também quais seriam as recompensas que ele possuiria. Então Jesus diz, bem-aventurados pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que choram, os que têm fome e sede de justiça. Então ele diz as recompensas, eles serão saciados, eles serão chamados filhos de Deus, eles possuirão a terra, eles herdarão o reino de Deus. Depois Jesus vai falar da relação dos discípulos com várias questões. Jesus fala da relação dos discípulos com o mundo, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Jesus vem falar da relação dos discípulos com a lei, quando ele diz, não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então ele mostra como que o discípulo precisava se relacionar com a lei de Deus e principalmente como que essa relação com a lei de Deus era algo que precisava nascer do coração, vir do seu interior, de um coração transformado. Jesus vai falar também da relação dos discípulos com as obras de justiça, onde ele trabalha ali a questão das esmolas, da oração, do jejum. E então, nós chegamos no nosso texto, no outro bloco, em que Jesus vai falar da relação dos discípulos com as coisas desse mundo, especialmente com as coisas materiais. Então, na semana passada, nós já começamos percebendo aqui, vendo a primeira divisão, e nós falamos que nesse bloco da relação dos discípulos com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, Jesus fala primeiro da relação dele com os tesouros dessa terra, como que o discípulo precisa se relacionar com as suas posses, com aquilo que ele pode acumular, aquilo que ele pode ter como posse, como tesouro. E depois, Jesus vai falar sobre a relação dos discípulos com as suas necessidades cotidianas, físicas, materiais, que é o texto que nós vamos entrar hoje. Então, a gente viu na semana passada que Jesus trabalhou 3 ênfases para falar dos tesouros. A primeira ênfase, para falar das posses, são os tesouros desse mundo. Jesus falou dos olhos, que são a luz do corpo, e Jesus falou dos 2 senhores. E para isso ele trouxe 4 argumentos, a gente destacou aqui 4 argumentos de Jesus, pelos quais nós não devemos deixar o nosso coração nos tesouros desse mundo. Por que o nosso coração não deve estar nos tesouros dessa terra? Alguém lembra quais são os 4 argumentos de Jesus? Quem estava anotando? Os tesouros são instáveis, então eles são passageiros, por isso nós não devemos colocar o nosso coração ali. Ele fala isso no versículo 19. O segundo motivo pelo qual nós não devemos colocar o nosso coração nos tesouros desse mundo é que eles detêm, possuem o nosso coração. Eles prendem o nosso coração. Aonde a gente coloca o nosso tesouro, a gente coloca também o nosso coração ali. O terceiro motivo pelo qual nós não devemos nos apegar aos tesouros desse mundo é que eles cegam a nossa visão. Eles escurecem a nossa visão, de modo que todo o nosso corpo se torna trevas. É o que Jesus vai falar no versículo 23. E o quarto motivo pelo qual nós não devemos acumular ou nos apegar aos tesouros desse mundo é que eles nos impedem de servir a Deus. Eles se tornam ídolos para nós, eles se tornam senhores para nós. E Jesus vai dizer, olha, não é possível você servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Então a gente tem 4 argumentos de Jesus aqui, pelos quais nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. E quando a gente permite que as coisas desse mundo se tornem ídolos para nós, o que nós fazemos é depositar a nossa confiança ali. A nossa esperança de alegria, de felicidade, de sucesso na vida está nas coisas do mundo e deixa de estar, então, em Deus. Por quê? Porque não se pode servir a 2 senhores. E o que acontece, em algum momento, é que a gente percebe que essas coisas do mundo são passageiras, como Jesus falou, são instáveis. Então, quando a gente deposita a nossa confiança nelas, a gente vai se dar conta de que elas não são capazes de atender essa expectativa nossa. Elas não são capazes de nos trazer real felicidade, ou real segurança, ou real satisfação. Qual é a consequência disso? No nosso interior, nós começamos a ficar inseguros, nós começamos a ficar ansiosos, começamos a ficar excessivamente preocupados. E então Jesus começa a falar desse tema, desse assunto, a partir do versículo 25. Outra coisa que a gente viu na semana passada é que Jesus está usando aqui
um estilo de argumento, um estilo de discurso, quando ele primeiro fala uma ordem negativa e depois uma ordem positiva. Então Jesus primeiro diz, olha, não faça isso, para depois dizer, faça aquilo. Ele vem fazendo isso desde o começo do versículo 6, do capítulo 6, melhor dizendo, quando ele fala a respeito da oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. E no versículo 6 ele vai dizer, mais ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e assim por diante. Então ele vem usando esse tipo de argumento. Na semana passada a gente viu que ele também trabalhou dessa maneira. Ele falou, não acumulem tesouros sobre a terra, mas ajuntem tesouros nos céus. E agora Jesus vai fazer a mesma coisa. Ele começa dizendo, digo a vocês, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. E lá na frente, no versículo 33, ele vai dizer, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente tem uma ordem negativa e uma ordem positiva. Não façam, para depois dizer, façam dessa maneira. Jesus mostra o que não fazer e depois o que devemos fazer. Então qual é a ordem negativa inicialmente aqui de Jesus nesse texto? Como nós lemos, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não se preocupem com a sua vida. O que Jesus queria dizer com isso? A gente viu na semana passada que uma leitura apressada poderia trazer uma ideia errada, Quando ele fala, não acumulem tesouros sobre a terra, Jesus não estava falando que a gente não poderia ter nada no nosso nome ou posse nenhuma. Existia um significado mais profundo. E agora a gente precisa refletir de novo. Quando Jesus diz, não se preocupem com a sua vida. Será que Jesus está defendendo aqui aquele estilo de vida negligente? Aquela pessoa que não liga para nada, não se importa com nada, que deixa as contas para lá e deixa tudo vencer e depois dá um jeito de pagar, não se preocupa em trabalhar, é uma pessoa preguiçosa. Será que é esse estilo de vida que Jesus está defendendo? Quando ele diz, não se preocupem com a sua vida? Que tipo de preocupação Jesus está falando aqui? Bom, na semana passada nós fizemos esse exercício, nós fazemos hoje de novo. A Bíblia não endossa esse estilo de vida. Quando a gente olha para outros textos bíblicos, ela nos orienta. Trabalhe, se esforce, busque o seu sustento. A gente lembra daquele texto lá de Provérbios 6, texto conhecido, quando os provérbios ali dizem, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela se prepara no verão, quando tem mantimento, para que em outro momento ela tenha o que comer. Então trabalhe, se esforce, busque o seu sustento. Lá em 2 Tessalonicenses, quando Paulo escreve aquela carta, estava acontecendo justamente isso. Muitas pessoas ouviam falar que Jesus estava voltando, então faziam o quê? Paravam de trabalhar. Jesus está voltando mesmo. Então eu não preciso trabalhar, não preciso buscar meu sustento, não preciso pensar no futuro, porque daqui a pouco Jesus volta e vai ficar tudo para trás, então eu não vou trabalhar. Então, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3,10, olha, quem não trabalha, que também não coma. Então, diga, oriente as pessoas daí a trabalharem, a se esforçarem, a buscarem o seu sustento. Ou seja, Jesus não está falando aqui, quando ele diz não se preocupem com a sua vida, para a gente não trabalhar, para a gente não se esforçar, não buscar o sustento no futuro. Que tipo de preocupação Jesus está dizendo aqui? Existem outras traduções, principalmente a ARA, que é anterior à nossa, a revista atualizada, é anterior a essa, que ela diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos, a Almeida 21 também vai trazer essa tradução. Não fiquem ansiosos com a sua vida. Não se preocupem excessivamente com a sua vida. Então, essa preocupação aqui não é imprudência, não é não pensar no futuro. Essa preocupação aqui é o excesso de ansiedade. Não fiquem ansiosos. Essa seria talvez uma tradução mais clara, que permita que a gente compreenda melhor o que Jesus está dizendo aqui. Agora, que tipo de ansiedade Jesus está falando? Porque existem formas distintas de ansiedade também. Então, recentemente, se você acompanha redes sociais, especialmente essas polêmicas que se levantam por aí, a gente viu alguns pastores defendendo que o crente não deve cuidar da sua saúde mental. Com um profissional não deve ir no psicólogo, não deve ir no psiquiatra. Afinal de contas, ele tem que fazer da Bíblia suficiente para dar conta de tudo isso. Então, o crente não pode ter ansiedade. Essas pessoas diziam. E usavam textos assim para falar sobre isso.
Se você fica ansioso, pega a Bíblia, leia aqui, não andem ansiosos por coisa alguma e vai dar conta da sua ansiedade, deixa a sua ansiedade para lá. Se você perceber que está deprimido, leia a Bíblia e dê conta da sua depressão. A Bíblia tem que ser bastante suficiente para você dar conta dos seus problemas emocionais. E nisso se levantou uma polêmica, né, onde outros pastores vieram dizer, não, Deus nos deu recursos, Deus nos deu a sabedoria, Deus deu sabedoria aos homens para compreenderem as questões emocionais, e eles vinham dizendo, olha, os cristãos estão suscetíveis também a esses sofrimentos. Os cristãos também podem passar por ansiedade, os cristãos também podem passar por depressão e podem se beneficiar até mesmo de uma medicação ou de um acompanhamento terapêutico. E ficou essa polêmica. Eu não costumo acompanhar muitas polêmicas de rede social, mas essas eu acompanhei porque me diziam respeito, né? Eu trabalho com a psicologia, sou terapeuta, então eu gostaria de saber os argumentos que estavam sendo levantados ali. E a questão que muitos desses pastores não consideram, esses que defendem que o cristão não pode ter ansiedade, que o cristão não pode ter nenhum tipo de sofrimento emocional, é que existem tipos diferentes de ansiedade. Quando nós traduzimos um texto do original para a nossa língua, nós usamos uma palavra para se referir ao que está escrito aqui. Mas, na nossa linguagem, aquela mesma palavra pode ter outros significados. Ou a gente pode até mesmo confundir significados e falar sobre algo quando, na verdade, queríamos falar sobre outra coisa. Por exemplo, nessa própria questão da ansiedade, isso é muito comum. Muitas vezes a gente confunde ansiedade com anseio, com expectativa. Então a gente pensa, poxa, eu vou fazer uma viagem e eu estou ansioso para essa viagem chegar logo. Na verdade, não é ansioso. A gente está ansiando, a gente está com expectativa. A ansiedade, ela sempre se refere a um perigo, a uma ameaça, a algo ruim que pode acontecer no futuro. Então, se eu estou esperando muito, se eu estou querendo muito uma viagem, uma coisa boa que vai acontecer, eu estou ansiando por aquilo. Né? O salmista fala a respeito de Deus como a corça anseia pelas águas, né? Eu anseio por ti. Então, eu tenho uma expectativa de estar na tua presença. E da mesma maneira que a gente usa palavras de maneiras equivocadas, a gente também pode ter para uma mesma palavra diversos significados. E isso acontece também com essa palavra, com a ansiedade. E a gente pode pensar aqui em pelo menos 3 formas, 3 tipos de ansiedade que são comuns de se encontrarem no nosso dia a dia. O primeiro tipo de ansiedade, eu chamaria da ansiedade útil, ou da ansiedade funcional. Todos nós temos, em algum nível, ansiedade. Existe uma pergunta, né? Você se acha uma pessoa ansiosa? Na verdade, todos nós somos, em alguma medida, ansiosos. Porque a ansiedade, esse tipo de ansiedade, ela cumpre uma função, ela tem uma razão de existir. Então, pensa numa situação, você está voltando para sua casa à noite e você passa por uma rua escura, uma rua deserta. Você está ali de carro, ou você está a pé, você olha para trás, olha no retrovisor e você se dá conta que aparentemente tem alguém te seguindo. Ou então tem uma moto te seguindo, 2 caras numa moto, né? Aquela situação clássica, te seguindo. O que você vai sentir nessa hora? Você vai pensar, bom, eles estão vindo fazer alguma coisa, me assaltar, me roubar, alguma coisa eles querem. Você vai perceber que seu coração vai disparar. Você vai ficar com a respiração curta, ofegante, talvez você comece a tremer. E o que você vai querer fazer? Correr dali, fugir. Você começa a andar mais rápido. Ou seja, essa ansiedade é a ansiedade que Jesus está falando aqui? Para você não ficar ansioso? Não, isso é ansiedade. Você sentiu uma ansiedade naquela hora. Mas essa ansiedade que você sentiu fez você agir de uma forma para evitar o perigo. Então você começou a andar mais rápido, você começou a fugir, a correr. Isso já aconteceu comigo. Né? Onde eu morava era um local um pouco mais perigoso e já aconteceu de eu perceber pessoas vindo na minha direção, eu perceber que eram pessoas que estavam mal intencionadas, né? E na hora que eu me dei conta, eu estava numa praça escura, eu falei, eu preciso ir para um lugar que tenha gente. E ali eu mudei o meu caminho, mudei a minha rota, fui para um espaço onde tinha algumas lojas, tinha algumas pessoas. Quando eu olhei para trás, eram 2 rapazes, eles deram meia volta e foram embora. Então, assim, a ansiedade bateu naquela hora e me fez
tomar uma atitude que me tirasse do perigo. Ou seja, essa ansiedade é uma ansiedade útil. É quando você vai fazer uma prova, por exemplo, na semana da prova, você vê que está chegando e você pensa, não estou tão preparado assim. O que você sente? Ansiedade. O que essa ansiedade vai te levar a fazer? Enfrentar aquela situação e estudar mais. Ou então agora eu vou intensificar o estudo porque eu preciso estar preparado para essa prova. Ou seja, existe uma ansiedade que é útil, que é funcional, ela cumpre uma função, ela tem uma razão de existir. E todos nós temos essa ansiedade. E precisamos ter, porque ela nos favorece. Se não temos, aí sim é um problema. Existe um outro tipo de ansiedade que eu chamaria de ansiedade patológica, ou seja, quando a ansiedade se torna um distúrbio, um transtorno, uma doença. Então nós temos diversos transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade é quando a nossa química cerebral, o nosso cérebro tem algumas mudanças que fazem com que a gente desenvolva uma desregulação na ansiedade. A nossa ansiedade fica desregulada, fica excessiva e ela começa a aparecer fora de hora. Isso é algo neurológico, isso é algo interno. A gente tem um hormônio, um neurotransmissor no cérebro, principalmente ali a serotonina, que regula o nosso humor, faz a gente ficar com o humor estável. E quando a gente tem uma disfunção, uma desregulação na serotonina, a gente tende a ser mais ansioso, a gente tende a desenvolver um transtorno de ansiedade. E aí, na hora que a ansiedade vem, nosso corpo começa a liberar mais adrenalina do que deveria e a gente sente o coração acelerado, sente respiração ofegante, todos os sintomas da ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade, talvez um dos principais, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade vem sem ter um motivo aparente. Então imagina, você está na sua casa, arrumando a sua casa, momento tranquilo, não aconteceu nada demais naquele dia, um dia normal, um dia comum, você está ali lavando a louça, varrendo a casa, e você percebe que o seu coração começa a bater mais forte, você começa a ficar com a respiração ofegante, e você se dá conta de que está vindo uma crise de ansiedade. Naquele momento não tem nada para gerar ansiedade, mas a ansiedade vem. Você está tomando seu banho e você percebe que começa a ficar mais ansioso. Isso pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, quando a ansiedade ela é despertada sem ter um motivo claro, sem ter uma razão aparente. Então essa ansiedade é neurológica, é uma doença, um transtorno, é um distúrbio. Será que é dessa ansiedade que Jesus está falando aqui? Da ansiedade como um transtorno, como um distúrbio psicológico, emocional? Também não é. Então nós já vimos dois tipos de ansiedade que não são a ansiedade que Jesus está falando aqui no texto. Então a gente precisa pensar num terceiro tipo de ansiedade, que eu chamaria da ansiedade pecaminosa. Essa ansiedade pecaminosa não é a ansiedade útil em momentos que são necessários, em que a ansiedade é necessária. Também não é a ansiedade patológica, como um transtorno. O que seria então essa ansiedade pecaminosa? A ansiedade pecaminosa é um sentimento de preocupação excessiva com o futuro. Um sentimento que nasce da falta de confiança em Deus. Então, vou repetir. Um sentimento de preocupação excessiva com o futuro que nasce da falta de confiança em Deus, ou no cuidado de Deus. Esse tipo de ansiedade é a ansiedade pecaminosa. Esse tipo de ansiedade é a ansiedade que Jesus está falando aqui. E aqui a gente vê que a gente consegue fazer um link com o texto anterior, né? Quando Jesus diz, você não pode colocar o seu coração nesse mundo e colocar o coração em Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir as riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca o coração no mundo, ou seja, quando a gente deixa de colocar o coração em Deus, quando a gente deixa de se devotar ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, e a gente deixa de confiar nele, automaticamente nós vamos perceber o nosso coração se tornando ansioso. Essa ansiedade é a ansiedade pecaminosa, ela é um problema do coração, ela é um problema da alma, ela não é uma questão neurológica do corpo, ela é um problema do coração. E essa ansiedade é aquela que nós devemos ter o cuidado e entender o que Jesus está querendo dizer aqui. É claro que a gente também pode buscar a Deus para lidar com os nossos transtornos emocionais. É claro que Deus pode nos curar dos nossos transtornos emocionais.
mas não é esse o foco de Jesus nesse texto. Jesus está falando de um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade de não confiar no Senhor. Sim. Em relação ao exemplo que você deu anteriormente, Sim. a mesma palavra pode ter significados diferentes, né? O mesmo Jesus que fala para não andarmos ansiosos, lá no Lucas 22:15, vai dizer para os discípulos, né? Eu desejei ansiosamente ter esse momento com vocês. Como é que ele poderia dizer para a gente não ficar ansioso se ele mesmo ficou ansioso? Sim. Justamente é o exemplo que você deu. São Sim. palavras, a mesma palavra com aplicações diferentes. Com significados diferentes, sim. E quando Lucas, né, a gente citando o Evangelho de Lucas, quando Lucas fala de Jesus suar gotas de sangue no Getsemane, aquele relato ali é um relato de ansiedade extrema, de ansiedade excessiva. Então a gente vê que é possível, né, estarmos ansiosos, vivermos ansiosos, né, termos ansiedade, mas ainda assim está sendo falado de questões diferentes, né, de tipos de ansiedade diferentes. Então realmente a mesma palavra pode ter diversos significados. A gente precisa entender, sempre que nós lemos um texto bíblico, a gente precisa entender qual é o significado dessa palavra nesse texto, né, dentro desse contexto. O que Deus está querendo falar aqui. Então agora nós entendemos, né, qual é o tipo de ansiedade que o texto está falando. E se nós entendemos, como nós podemos entender o texto então? O que Jesus está dizendo quando ele fala, não se preocupem com a sua vida? O que Jesus está falando aqui é, não andem excessivamente preocupados, excessivamente ansiosos, não andem excessivamente cuidadosos com as coisas da sua vida, com o dia de amanhã, com o seu futuro, por não estarem confiando no cuidado do Senhor. Então não coloquem a sua ansiedade nesse mundo, não coloquem a sua ansiedade nessa vida, enquanto vocês não confiam em Deus. Façam diferente disso. Tenham cuidado com isso. Irmãos, essa é uma possibilidade, é um risco que todos nós corremos, de olharmos tanto para os problemas ao nosso redor, de olharmos tanto para aquilo que está à nossa volta, que nós temos que resolver, que nós temos que fazer, que nós temos que dar conta, que nós esquecemos de pensar no cuidado de Deus. Nós esquecemos de perceber o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus está com a sua mão de poder sobre nós. Nós esquecemos de refletir sobre quem Deus é, sobre aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Jesus está falando aqui desse reino inaugurado, do reino de Deus, daqueles que vivem, de como devem viver aqueles que fazem parte do reino de Deus. E a gente entender que o reino de Deus está sobre nós é a gente entender que Deus já reina, Deus já é Senhor, Deus é Rei, Deus é soberano. E o que isso significa? Isso significa que Deus governa todas as coisas. Deus está no domínio de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E entender isso, que Deus governa, precisa fazer diferença no nosso coração. Não pode ser só algo que está na nossa mente. Precisa ser algo que desce também para o nosso coração. Entender que Deus cuida de todas as coisas, que Deus reina sobre todas as coisas, porque nós corremos o risco de cantarmos isso na igreja, de falarmos isso para outras pessoas, de confessarmos. Jesus é Rei, Deus reina, Deus governa, mas ao mesmo tempo o nosso coração não refletir a mesma coisa. E a nossa prática ser diferente. E aí naquele momento que nós precisamos confiar, naquele momento que nós precisamos descansar em Deus, a gente não confia, a gente não descansa, porque o entendimento de que Deus é Rei é algo que fica só na nossa mente e não vem para o nosso coração. Ou seja, precisamos buscar fazer com que essa compreensão se torne algo real no nosso interior. Precisamos confiar em Deus. E o que seria o contrário, então, de confiar em Deus? É confiar excessivamente em nós mesmos ou nas coisas desse mundo, nos ídolos desse mundo. Nós colocamos uma confiança excessiva na nossa capacidade de resolver as coisas. E quando a gente se depara com um problema, a gente busca logo uma garantia de que aquele problema vai ser resolvido. Então a gente, por conta disso, se desespera. Eu preciso dar conta desse problema. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso.
Eu preciso garantir que isso não vai se tornar um problema maior lá na frente. A confiança é muito maior em nós mesmos do que no Senhor, do que no cuidado do Senhor. E por isso ficamos ansiosos. Nós não nos satisfazemos no fato de termos fé e crermos que o Senhor pode todas as coisas. Nós queremos algo a mais. A gente diz, não, eu até vou orar por isso, mas eu preciso garantir que eu vou dar conta disso também. Então a gente, em um momento ora, entrega para Deus, em outro momento fica ansioso, fica desesperado, porque o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, eu preciso dar conta disso de alguma maneira. Mais uma vez, o texto não está falando para a gente não buscar soluções, o texto está falando para a gente não se desesperar, não ficar ansioso. Então, se a gente deposita a nossa confiança em Deus, se a gente leva as nossas questões a Deus em oração, a gente precisa conseguir também descansar, conseguir também colocar diante de Deus não só a nossa necessidade, mas também o nosso coração, também a nossa confiança, porque se a gente não fizer isso, e se a gente confiar demais em nós mesmos, o resultado vai ser frustrações, desilusões, porque em algum ponto, em algum momento, a gente vai perceber que nós não somos capazes de dar conta de todos os nossos problemas. Nós vamos perceber que aquilo, os ídolos nos quais a gente coloca a nossa confiança, também não são capazes de dar conta de todos os nossos problemas. O único que pode e tem poder para nos suprir em todas as nossas necessidades é o Senhor, é Deus. E é por isso que quando a gente deposita a nossa confiança nele, aí sim nós descansamos. Aí sim nós podemos ter alívio para a nossa alma. Pastor? A gente pode entender que assim como existe a ansiedade patológica, né, que é uma enfermidade Sim. física, né, Sim. se manifesta através do desequilíbrio hormonal, digamos assim, da nossa mente. Nós também podemos entender esse tipo de ansiedade, que é a preocupação excessiva, como uma enfermidade espiritual. Sim. Né? Sim. O grande problema que a gente percebe é que o conceito de doença, assim como o conceito de saúde na nossa cultura, é um conceito muito distorcido, né, da realidade. Então, para nós, tanto é que a gente não tem sequer, né, um tratamento de saúde preventivo até para as doenças do corpo físicas, né, que dirá para as doenças da mente, da psique. Então, assim, o grande problema é que isso faz parte também da cultura que prevalece na igreja. Então, para nós, doença é só doença física. Qualquer coisa que aconteça no nível psicológico, a gente acha que se resolve com oração, qualquer coisa, né? Que não precisa ser o médico. Então, assim, ninguém vai dizer para uma pessoa que está com uma crise de apêndice, não vá ao médico. Isso aí Jesus vai curar. Só ora, né? Não vai no médico. O cara nem pensa em orar, já joga o cidadão dentro do carro e sai desesperado para o hospital. Né? Sim. Então, o mesmo se dá com a doença emocional, só que as pessoas não encaram dessa forma. Sim. Esse é o problema. Então, é tão ilógico, né, e é tão incoerente, tão irracional até, você minimizar o impacto de uma doença emocional quanto seria de uma doença física. Sim. Não que Jesus não possa curar a doença emocional. Ele pode curar qualquer coisa. Mas, se ele nos deu a medicina, que é um dom sem arrependimento, né, e os vários campos do saber nesse sentido, para a gente poder ter recursos para buscar a cura, então por que não buscar? Sim. Então essa é a questão. Nem você desprezar que Cristo pode te curar, mas também você não desprezar os recursos que Ele já nos deu para buscar a solução para isso. Exatamente. Danilo? Eu diria que o oposto também é verdadeiro. Sim. Meu pai vai chamar essa ansiedade de incredulidade na graça futura. Sim. E essa ansiedade só Deus pode curar. Só a confiança em Deus pode restaurar o coração. Então, existe uma questão que precisa ser tratada, né, no âmbito humano, né, profissionais e tudo mais, e existe essa, que é o pecado, que só Deus pode tratar. Que é na presença de Deus. Então a gente precisa entender todos os níveis de enfermidade, né, e como lidar com cada um desses níveis de enfermidade. Né, como o pastor colocou, em relação à enfermidade física, a gente já tem muito claro. A gente ora, mas a gente também vai no médico. Né, ninguém deixa, ninguém vira para uma pessoa que está com câncer e diz, olha, não faça quimioterapia, você tem que orar, você tem que buscar Deus e Deus vai te curar. Mas a gente acaba fazendo isso com as questões emocionais. Né? Você diz para uma pessoa que está com depressão, não, isso é falta de buscar Deus.
Né? Isso aí você tem que, é só orar mais, você não precisa ir em psiquiatra, psicólogo, nada disso. Busca a Deus que vai resolver. Né? Então, a gente percebe, né, o que a gente faz com a enfermidade física, nós não fazemos com a enfermidade da alma, com a enfermidade emocional. E quando a gente pensa na enfermidade espiritual, como o Danilo falou, aí nós precisamos entender o que fazer. E aí sim, precisamos ir aos pés da cruz, buscar a Deus, porque é pecado. Né? Qual é o termo? É incredulidade na graça futura? Isso. Então é uma incredulidade na graça de Deus. Quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, nós nos curamos dessa enfermidade espiritual, dessa enfermidade da alma. Claudinho. Isso tem a ver com a teologia que a pessoa se adequa a ela, né? Sim. Quem não entende que a depravação do pecado desfigura tudo, acha que é apenas uma questão visível, né? Esse pecado é uma questão que pode ser tocado e feito. Sim, é prático só, né? A gente não entende que essa depravação, ela tirou tudo do eixo. Sim. Físico, emocional, mental, relacional, toda a questão. A gente precisa ter essa noção dessa depravação total de todas as áreas que a gente precisa o tempo todo se submeter a Deus e buscar essa cura e essa salvação. Exatamente. É uma questão altamente teológica, né? Por isso, a leitura da palavra, o conhecimento de Deus, ampliar o nosso conhecimento de Deus, faz também com que a gente tenha maior clareza de como agir, do que fazer. De fato, se a gente não entende a depravação total, se a gente não entende que o pecado corrompe todas as áreas do nosso ser, a gente pode não aceitar a possibilidade de uma doença emocional ou de uma enfermidade espiritual. A gente vai achar que tudo é uma questão externa, tudo é uma questão somente prática, quando, na verdade, tudo isso é algo do coração. Tudo isso é algo que diz respeito ao efeito do pecado no mundo, o efeito do pecado na nossa vida, né, na nossa vida cotidiana. E em relação a essas enfermidades físicas, emocionais, pela graça de Deus, Ele tem dado sabedoria a profissionais, Ele tem dado sabedoria ao homem para lidar com elas. Né? Então, temos essa possibilidade, precisamos fazer isso, buscar a ajuda necessária, né, tanto para as nossas enfermidades físicas como para as nossas enfermidades emocionais. E entendendo que estamos suscetíveis a elas e também à enfermidade da alma por conta do pecado que está em nós, por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, ao olharmos para essa enfermidade do coração, para essa enfermidade espiritual, precisamos ir aos pés da cruz, precisamos ir à palavra de Deus, precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Por que precisamos fazer isso? Porque quais são as razões para colocarmos a nossa confiança no Senhor? Quais são as razões para nós abrirmos mão da autoconfiança? Né? Se nós precisássemos defender essa ideia, que argumentos nós poderíamos usar? Jesus ele vai trazer aqui alguns argumentos. Na semana passada nós falamos de 4 argumentos e aqui nós podemos trazer também mais 4 argumentos a respeito do porquê nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e abrir mão da nossa autoconfiança para resolver os problemas e as dificuldades desse mundo. Jesus vai trazer argumentos racionais. E aí a gente vê que a fé e a razão dialogam, né? Precisam andar de mãos dadas. O primeiro argumento que Jesus vai trazer aqui é que se Deus já nos concedeu as coisas maiores e mais importantes, Deus vai nos conceder também as coisas menores e as menos importantes. Olha o que Jesus vai falar no final do versículo 25. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Então, irmãos, quem te deu a vida? Foi Deus. Quem formou o seu corpo? Foi Deus. Diz o salmista lá no Salmo 139, de maneira maravilhosamente, ou assombrosamente maravilhosa, tu me formaste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram ocultos quando eu estava ali sendo formado. Então Deus formou o nosso corpo, Deus nos deu a vida. E se Deus nos concedeu algo tão grandioso como a vida, será que Ele não vai nos conceder também aquilo que nós precisamos para viver? Se Deus nos concedeu algo tão maravilhoso como o nosso corpo, será que Ele não vai nos conceder também aquilo que nós precisamos para o nosso sustento?
para sustentar o nosso corpo? Se nós cremos que foi Deus que nos deu a vida, por que nós não podemos crer que Deus vai sustentar a nossa vida? Por que nós achamos que na hora da necessidade Deus vai nos deixar sozinhos? Deus vai deixar a nossa vida se perder, Deus vai deixar o nosso corpo esmorecer. Por que nós não cremos que Deus pode sustentar a nossa existência? Se Ele nos deu a vida, o essencial, Ele nos dará também os meios para sustentar a nossa vida. Ele não nos daria a vida se Ele não nos desse os meios. Nós fazemos isso. Quando nós possuímos alguma coisa, compramos alguma coisa, nós pensamos também que vamos ter que sustentar aquilo. Pensa num carro, por exemplo. Se você pensa em comprar um carro, você sabe que vai ter despesas, né? Você vai ter que pagar combustível, você vai ter que pagar manutenção. E você não vai comprar um carro se você não tiver condições de arcar com as despesas, né? Então nós fazemos isso. Se nós temos o principal, nós vamos pensar também, buscar também os meios de dar conta de sustentar aquilo, de manter aquilo. A questão é que no meio do caminho, nós, seres humanos falíveis, podemos nos perceber ali com dificuldades de fazer isso. Mas Deus não tem essas dificuldades. Deus é todo-poderoso. E se Ele nos concede a vida, Ele também nos concede os meios para viver. Se Ele nos concede o corpo, Ele também nos concede os meios para sustentar o nosso corpo. Pensa quanto poder é necessário para formar uma vida. Quanto poder é necessário para criar uma vida. Se Ele tem poder de fazer isso, Ele não tem poder também de nos sustentar? E a pergunta de Jesus aqui é retórica, a resposta é óbvia. É claro que Ele tem, claro que sim. Né? Se Deus nos deu a vida, Ele vai nos dar o alimento. Deus nos deu o corpo, Ele vai nos dar as roupas, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos manter. Irmãos, existem vezes que nós passamos por momentos assim de dificuldade, de necessidade, nós duvidamos do cuidado de Deus. Nós pensamos, será que Deus vai realmente suprir essa necessidade? Será que Deus está realmente me ouvindo? Será que Deus realmente vai mudar essa situação? Será que Ele vai resolver essa situação? Ele vai me deixar passar por esse problema? Ou será que Ele vai suprir essa necessidade? E nessas horas nós nos esquecemos que Deus já fez muito mais. Deus já operou coisas muito mais maravilhosas, muito maiores nas nossas vidas. Talvez você mesmo possa se lembrar de situações piores que você já viveu no passado e que Deus te deu escape e que Deus te ajudou, que Deus te operou um milagre na sua vida e te tirou daquela situação, Ele supriu aquela necessidade. Ou talvez você possa também se lembrar de como que Deus tem te sustentado todos os dias. Porque o fato de nós estarmos aqui, o fato de nós estarmos de pé, o fato de nós estarmos vivos a cada dia é também fruto do cuidado de Deus. É também fruto da providência de Deus. Deus tem sustentado a sua vida diariamente. Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. Você estar de pé todos os dias é Deus agindo na sua vida. É Deus cuidando de você. E esse Deus que cuida de você a cada instante, a cada segundo, Ele cuida de você também nas suas necessidades, nos momentos em que você fica preocupado, nos momentos em que você precisa resolver algo grave, algo sério, e aquilo tira o seu sono. Deus cuida de você ali também. Deus cuida de você em todo tempo. Ele te concedeu as coisas mais importantes, Ele te concede a vida, Ele sustenta a sua vida. Ele também há de suprir as suas necessidades. Ele está cuidando de você. Então esse é o primeiro argumento que Cristo traz. Se Deus nos concedeu as coisas maiores, Ele concederá também as coisas menores. Então Jesus vai trazer um segundo argumento, quando Ele diz que se Deus cuida do que tem pouco valor, Deus vai cuidar também do que tem maior valor. E aqui Ele vai trazer uma figura, Ele vai trazer uma imagem, no versículo 26, quando Ele diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O que Jesus está dizendo aqui? Aqueles seres, aqueles animais pequenos, insignificantes, que têm pouco valor, são sustentados por Deus. As aves não precisam plantar aquilo que elas vão comer. As aves não precisam fazer estoques para juntar ali, para ter depois em algum momento. Mas o Senhor sustenta, todos os dias.
E aí, mais uma vez, irmãos, é claro que Jesus não está dizendo para a gente fazer como as aves, não semear, nem fazer estoques, não é isso. Jesus está usando essa imagem para dizer, olha, se Deus cuida delas, que não precisam estocar nada, não precisam semear nada, se ainda assim elas são cuidadas por Deus, será que você não vai ser? As aves eram tidas ali por aquela sociedade como uma coisa de valor muito pequeno. Né? Talvez a coisa de menor valor que se poderia encontrar naquele lugar. Mais para frente, a gente vai ver Jesus usando essa mesma imagem, né, das aves, dizendo assim, será que vocês não podem olhar para as aves dos céus? E ele usa um termo quando ele diz, não são vendidas 2 aves por uma moedinha? Você se lembra desse texto? E Jesus vai dizer, olha, se Deus vende, ou melhor, se Deus cuida das aves, que são de tão pouco valor, Ele também cuida de vocês. Aquelas que são vendidas por um valor tão pequeno, são cuidadas por Deus. Então vocês também são. A gente lembra que na época, no período do Antigo Testamento, no momento dos sacrifícios, o que Deus diz para o povo? Olha, leve para o sacrifício um cordeiro, mas se você for pobre, leve uma ave, né, 2 pombinhos, porque era barato, era de pouco valor. Então, aquele povo entendia a ave como algo que não tinha tanto valor. E Jesus usa essa imagem. É interessante que Jesus usa uma imagem comum a todos ali. Né? Imagina a situação, Jesus está no monte, em um ambiente aberto, sentado numa pedra, na frente dele seus discípulos, depois a multidão. Jesus vai sustentar o seu argumento, ele aponta para algo. A gente pode imaginar Jesus, todos ali com os olhos fixos em Jesus, e Jesus desvia o olhar deles e diz, olha para as aves, olha para as aves dos céus, para os pássaros nos céus. Todos poderiam fazer isso. E dali ele tira uma lição. Vocês sabem que eles têm pouco valor. Vocês estão vendo como que Deus cuida deles? A gente poderia dizer, será que os pássaros estão ansiosos? Tem algum pássaro parado aqui tendo crise de ansiedade? Não tem? Eles não precisam ficar ansiosos. Eles não precisam se preocupar. Deus cuida deles. Deus sustenta eles todos os dias. Mesmo eles não tendo grande valor. Então Jesus faz a pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, será que Deus não vai cuidar de você também? Será que Deus não vai suprir as suas necessidades também? O Pai sustenta as aves. O Pai sustenta vocês. O Pai cuida de vocês. Tem um aspecto, uma peculiaridade em relação às aves, que ainda agrega, né, um pouco mais de significado do que Jesus disse. Sim. Porque as aves, elas não são, nem todas as aves se alimentam do mesmo tipo de alimento. Sim. Elas têm um alimento específico. Uhum. Né? E é interessante a gente pensar na variedade que existe de aves e como elas encontram o alimento específico delas sem que elas tenham feito alguma coisa para que esse alimento existisse. Sim. Deus supre a necessidade de cada espécie. Né? Então, mesmo dentro das aves, vão ter aquelas que se alimentam de sementes, aquelas que se alimentam de frutas, aquelas que se alimentam de insetos, e Deus supre para todas elas, mesmo que nenhuma delas precise acordar de manhã e ficar se planejando, né? Como que eu vou conseguir hoje o meu alimento? Elas saem e Deus supre, Deus sustenta. Né? Então, Deus sustenta as aves, Deus sustenta a nós. E aqui a gente percebe que Deus está mostrando para aquele povo que tudo é providência de Deus. O cuidado de Deus está em todos os lugares. Jesus está falando, olha, observem ao redor, olhem em volta. O cuidado de Deus está aqui. O cuidado de Deus está em tudo. Vocês estão preocupados, será que Deus vai cuidar de mim? Será que eu vou conseguir ter as minhas necessidades supridas? Mas o cuidado de Deus está à sua volta. O cuidado de Deus está ao redor de você. E o cuidado de Deus está sobre a sua vida também. Ele cuida dessas aves aqui ao nosso redor. É claro que Ele vai cuidar de você. Você vale muito mais do que elas. Você é muito mais precioso para Deus, valoroso para Deus do que elas. E claro, aqui não é uma mensagem de autoajuda, né, de inflar o ego, né, você vale muito, você é precioso, não. Mas é uma comprovação, né, de como Deus nos vê. Deus, de fato, se importa conosco. Deus, de fato, nos valoriza. Cristo deu a sua vida para a nossa salvação. O próprio Deus veio ao mundo e se fez carne para nos salvar.
Deus deu a sua vida por nós. Cristo se encarnou e deu a sua vida por nós. Ele não pode também dar o nosso sustento diário? Ele não pode também suprir as nossas necessidades? Vocês valem muito mais do que as aves. Esse é o segundo argumento de Cristo. Ele traz... Sim. E o público também que o Paulo está falando isso, ele não está falando isso para o público de classe média. Não. Ele está falando isso para o público de gente pobre, Sim. que vivia numa terra que era ocupada por uma nação estrangeira. Sim. Ou seja, as pessoas tinham tudo para Ficarem ansiosas, né? justificativa para andarem ansiosas. Né? Sim. Então parece uma coisa muito contrassenso Jesus falar isso. E, ao mesmo tempo, era necessário, né, que fosse falado. Aquelas pessoas ali eram pobres, tinham dificuldade para conseguir o sustento. Né, tinham que pagar grandes impostos, né, porque Roma onerava muito o povo, e então eles poderiam ficar ansiosos, mas Cristo estava atendendo ali aquela necessidade de falar a eles, não fiquem ansiosos. Né? Então, eles precisavam, de fato, ouvir, e nós precisamos também ouvir essas palavras, elas se aplicam a nós. Então, foi o segundo argumento de Cristo. O terceiro argumento que Jesus traz aqui, a terceira pergunta retórica de Jesus, vai dizer respeito ao seguinte: se a minha vida está debaixo do controle de Deus, então eu não posso mudar nada no futuro. Se a minha vida é governada por Deus, se tudo ao meu redor é providência de Deus, é cuidado de Deus, então a minha vida também está sob o cuidado dele. E se a minha vida está sob o controle de Deus, eu não posso mudar o futuro. É o que Jesus vai falar aí no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de vocês pode acrescentar um côvado? Um côvado é uma medida que a gente não usa mais, né? Mas ela diz respeito ali, ela equivale a mais ou menos 44, 45 centímetros. É um passo, mais ou menos. Jesus está dizendo, quem de vocês pode acrescentar a menor medida que eles tinham na época? Quem de vocês pode acrescentar 1 centímetro ao curso da sua vida, na sua linha de vida, na sua linha da sua história? Você não pode acrescentar um passo sequer, 1 centímetro sequer. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus já tem determinado os nossos dias. Deus já escreveu a nossa história. Os nossos dias estão escritos no seu livro, estão contados no seu livro. Salmo 139 também vai dizer isso. Então, se a nossa vida já está nas mãos de Deus, se é Deus quem define, quem determina o nosso tempo de vida, quanto tempo nós estaremos aqui nesse mundo, por que ficar ansioso? Por que se desesperar? A nossa ansiedade não pode aumentar o nosso tempo de vida. Irmãos, ninguém vive mais por ser ansioso. E nem vive menos por não ser. Nunca foi feita uma pesquisa comprovando, né? Pessoas mais ansiosas vivem mais. Já pensou sair uma pesquisa assim? Ou pessoas menos ansiosas morrem mais rápido, vivem menos. Imagina, você chega no velório e pergunta, poxa, do que essa pessoa morreu? E ela era tranquila demais, faltou ansiedade para ela. Confiava muito em Deus, morreu cedo. Já viu isso? Não, isso não acontece. Jesus está dizendo que quem de vocês, ficando ansioso, vive mais, pode acrescentar algo na sua vida? Não pode. Sua vida está nas mãos de Deus. O seu futuro pertence a Deus. O seu tempo de vida está nas mãos de Deus. E o seu curso de vida, como a sua vida vai transcorrer, também está nas mãos de Deus. E não é a sua ansiedade que vai mudar isso. Não é o seu desespero que vai mudar isso. Não é a sua insegurança que vai mudar isso. Ninguém pode, por conta da ansiedade, aumentar o seu tempo de vida. A ansiedade não vai mudar nada na sua história, no seu futuro. Irmãos, quantas vezes a gente já ficou extremamente ansioso por alguma coisa, pensando em algo no futuro. Meu Deus, como vai ser? Como que eu vou resolver? O que eu vou fazer? E por mais que você tenha ficado ansioso, você não impediu que aquilo acontecesse. Aquilo aconteceu mesmo assim. A sua ansiedade não pôde evitar que aquilo que estava para acontecer viesse a acontecer. E pior, existem situações em que a gente se desespera, a gente fica muito ansioso e fica pensando, meu Deus, como que vai ser? Porque vai ser terrível isso que vai acontecer, e a coisa nem acontece. E depois a gente fica pensando, por que eu me preocupei tanto com isso? Eu podia ter ficado tranquilo, não podia ter evitado esse estresse, ter evitado esse sofrimento todo? Nem aconteceu. Né? Então a gente percebe que a nossa ansiedade não vai mudar o futuro. Se tiver que acontecer, vai acontecer.
É uma preocupação. Você se ocupa com algo que não está ali. Talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça. Você se ocupa sem saber se vai precisar se ocupar. Né? Você se preocupa. E isso só gera sofrimento. Isso não muda o futuro. Então a nossa ansiedade não tem esse poder de mudar os cenários que podem acontecer ou não mais para frente. O que nós fazemos, então, buscamos confiar em Deus. Buscamos depositar a nossa confiança no Senhor. E buscamos trazer para a nossa mente e para o nosso coração esse entendimento. Quem governa a minha história é o Senhor. Quem governa a minha vida é o Senhor. Porque se a gente tem esse entendimento que a minha ansiedade não pode mudar nada, e ao mesmo tempo a gente não coloca a nossa confiança em Deus, nós não vamos conseguir deixar de ficar ansiosos. Nós vamos continuar no desespero. Porque a minha vida está entregue ao acaso. E pode acontecer qualquer coisa. Né? Pode acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Mas, se eu entendo que a minha ansiedade não muda o futuro, mas ao mesmo tempo também entendo que o meu futuro está nas mãos de Deus, eu consigo descansar. Eu consigo ter esperança. Eu consigo ter confiança. Porque eu sei, como Jesus disse no argumento anterior, que Deus cuida de mim, da mesma maneira como cuida das aves dos céus. Eu sei, como Cristo disse no outro argumento, que Deus já me concedeu o mais importante. Ele vai cuidar também das coisas menores. Então a minha vida está nas mãos de Deus. Os meus cuidados pertencem a Deus e não a mim mesmo. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso ficar ansioso. Então uma maneira mais sábia de viver é colocar a nossa confiança no Senhor e compreender que tudo está sob o governo dEle, tudo está sob o controle dEle. É Ele quem dirige a minha história, é Ele quem dirige os meus dias, e nada acontece fora da vontade de Deus. E se for necessário que eu passe por um sofrimento, se Deus tiver isso reservado para mim, Ele também vai me conceder o sustento na hora do sofrimento. Ele também vai ser o meu refúgio nos dias mais difíceis. Eu preciso confiar na sabedoria de Deus. Eu preciso confiar na providência de Deus. Não é a minha ansiedade que vai garantir a minha tranquilidade futura. É o cuidado de Deus, é a presença de Deus, que mesmo nos dias mais difíceis podem fazer com que eu tenha para onde ir, eu tenha a quem recorrer, eu tenha diante de quem colocar as minhas necessidades. Eu possa ir para a presença do Senhor e ter o meu coração tranquilizado por Ele, ter o meu coração acalmado por Ele. Cristo diz isso: eu deixo-vos a minha paz, eu vos enviarei um Consolador. Cristo é aquele que nos traz a paz, Ele nos envia o Espírito Santo. E nos dias de angústia, nos dias de dificuldade, nós podemos ter o Espírito Santo conosco, encontrar paz em Deus. Não é a nossa ansiedade que vai nos dar paz no futuro, pelo contrário, a nossa ansiedade só vai tirar a nossa paz. Nós encontramos paz na presença de Deus, nós encontramos paz diante do Senhor. Esse foi então o terceiro argumento. E o quarto argumento que Jesus traz, o último argumento, vai dizer para nós que se Deus atenta para aquilo que é mais frágil e passageiro, Deus vai atentar também para nós. Se Deus atenta para aquilo que é frágil e passageiro, Ele atenta também para os seus filhos. Jesus vai trazer uma outra imagem aqui, versículo 28 a 30, quando Ele diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pouca fé? Então, Jesus começa a falar agora das vestimentas, das roupas. A gente lembra, né, falamos isso na semana passada, que as roupas eram um artigo de difícil acesso, né, era um artigo de luxo. As pessoas precisavam trabalhar muito para terem as suas roupas. Então, isso poderia ser fruto de ansiedade. Será que eu vou conseguir trabalhar o suficiente para ter as minhas roupas, para comprar as minhas roupas? Era também uma demonstração de ostentação para os mais ricos, né? Demonstração de status. E Jesus começa a falar disso agora e propõe essa outra imagem, que também estava ali, acessível para todo mundo. Então, se na primeira Jesus fala, olha para o céu, veja as aves, Deus não está cuidando delas. Agora Jesus diz, olha para os lírios do campo. Olha para aqueles lírios, né? E ali nas encostas, né, dos montes da Palestina, existiam os lírios com flores, né, e grandes plantações bonitas de lírios. Jesus dizia, olha para aqueles lírios, olha como eles são cheios de beleza. Deus não está fornecendo para eles toda essa beleza? Deus não está vestindo os lírios do campo?
Então Jesus vai comparar isso com uma figura muito comum para o povo judeu, que era Salomão. Salomão, o rei Salomão, era talvez para o povo a maior referência de riqueza que alguém poderia possuir, né? Foi o rei mais próspero, podemos dizer, de Israel. Então Deus está dizendo, olha, a riqueza de Salomão, todo o ouro que Salomão tinha, todo o poder aquisitivo que Salomão tinha, não foi bastante para dar a ele uma glória tão grande quanto a glória que o cuidado de Deus dá aos lírios do campo. Né? Os lírios do campo, e aí aquele texto, Jesus diz aqui, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus está dizendo? Você confiar no cuidado de Deus é muito melhor do que você confiar nas riquezas. É muito melhor do que você confiar nos seus recursos. Porque mesmo que você tenha o máximo de recursos possíveis, ainda assim, o cuidado de Deus vai te suprir muito mais do que eles. Ainda assim, o cuidado de Deus é um lugar muito melhor para você colocar confiança, muito mais seguro para você colocar a sua confiança, porque Deus há de suprir as suas necessidades. E quando Ele fala da beleza dos lírios do campo, Cristo está falando de detalhes. Né? A beleza dos lírios não era uma necessidade. Deus poderia não fazer os lírios daquela maneira, e ainda assim os lírios estariam lá. Mas Deus está ali cuidando da beleza, cuidando do detalhe, cuidando daquilo que a gente poderia nem dar tanta importância. O cuidado de Deus está nas coisas mínimas, está nas coisas pequenas, nos detalhes. E se Deus atenta para esses detalhes, nos lírios do campo, que são passageiros, Ele não atenta também para os detalhes na sua vida? Será que Ele não vai atentar também para as coisas pequenas, para as coisas mínimas que sejam, que você precisa? E se Ele atenta para as coisas pequenas, não atentará também para as coisas maiores? Olha, se Deus olha para os lírios do campo e supre as suas vestimentas, a sua beleza, Ele também vai suprir as suas necessidades. É o que Jesus vai dizer no versículo 30. Se Ele veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais de vocês, muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então, o cuidado de Deus que está sobre o lírio do campo está também sobre nós. E Jesus diz, muito mais, muito mais. Deus cuida muito mais de nós do que cuida dos lírios do campo. E aqui Jesus dá o diagnóstico de toda aquela ansiedade, do que geraria toda aquela ansiedade, quando Ele termina dizendo, homens de pequena fé. Ou seja, a causa de toda aquela ansiedade, de toda aquela insegurança, era a pequena fé. E aqui Jesus não está falando da falta de fé. Jesus está falando de uma fé deficiente. Porque é possível que nós tenhamos fé, que nós acreditemos em Deus, que nós coloquemos a nossa fé em Deus, mas no momento da dificuldade, a gente fraqueje na nossa fé. No momento da dificuldade, a gente veja a nossa fé se esvair. É uma fé deficiente, não uma fé inexistente. A gente viu isso acontecendo com muitos discípulos. Pedro, quando andou sobre as águas, então ele duvida, né? E Jesus traz ele de volta e diz, por que você duvida, homem de pequena fé? Os discípulos, naquele mar agitado, e Jesus está dormindo, e os discípulos vão acordar Jesus indignados, né? Mestre, você não se importa que nós morramos? E Jesus acalma a tempestade e diz para aqueles homens, por que vocês estão desesperados, homens de pequena fé? Né? Ou quando eles atravessam o mar da Galileia, percebem que esqueceram de levar o pão. E Jesus diz, vocês não lembram da multiplicação dos pães? Homens de pequena fé. Ou seja, muitas vezes os discípulos vão demonstrar essa fé deficiente. E nós também estamos suscetíveis a isso. É claro que os discípulos acreditavam em Jesus, eram discípulos de Jesus. Nós podemos também ter a nossa fé, mas em momentos de dificuldade, vermos a nossa fé fraquejar. Vermos a nossa fé se tornar deficiente, pequena, defeituosa. Então esse é um cuidado que precisamos ter. Manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para que ela não seja deficiente, para que ela não nos faça deixar de confiar nele no tempo da dor, no tempo da dificuldade. Jesus vai concluir os seus argumentos nos versículos 31 e 32, quando ele diz, portanto, não se preocupem
Não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe que vocês precisam. Então, os gentios aqui são aqueles que não servem a Deus, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. O que Jesus está dizendo? São eles que se preocupam com essas coisas, ou seja, nós temos um diferencial em relação àqueles que não servem a Deus. E qual é esse diferencial? Nós confiamos no nosso Senhor. Nós sabemos que temos um Pai que cuida de todas as coisas. Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não servem a Deus, não sabem disso ou não creem nisso. E então eles estão entregues aos seus próprios cuidados. Na cabeça deles, eles precisam correr atrás. Eles precisam fazer por onde. Ou até mesmo aqueles que adoram a ídolos, a divindades desse mundo, eles precisam ter méritos diante dos seus deuses para serem abençoados. Então são eles que precisam fazer algo. Jesus está dizendo: vocês não são assim. Vocês não são como os incrédulos. Vocês podem confiar no Pai de vocês. Vocês devem confiar no Pai de vocês. Não são os nossos esforços, os nossos méritos, a nossa ansiedade que vai nos dar o suprimento. Nós confiamos na graça de Deus. Nós confiamos no cuidado do Senhor. Nós colocamos a nossa confiança no nosso Pai. É a graça de Deus que nos supre, é a graça de Deus que nos sustenta. E Jesus vai dizer: Ele sabe, o Pai sabe do que vocês precisam. O Pai sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe melhor do que você. Talvez você ache que algo é necessário para você, quando na verdade não é. Ou talvez você não perceba que algo é necessário para você e aquilo é, de fato, necessário. Deus sabe do que você precisa. E sabendo do que você precisa, Deus cuida de você. Sabendo as suas necessidades, o Pai guarda a sua vida e supre as suas necessidades. E por isso, nós não devemos nos preocupar, como Jesus diz no versículo 25, como Jesus diz no versículo 21, no versículo 31, melhor dizendo. Se não devemos nos preocupar, o que nós devemos fazer? Então ele diz, no versículo 33, agora a gente vai para a ordem positiva de Jesus. Talvez o versículo mais conhecido aqui do nosso texto, quando ele fala: mas busquem em primeiro lugar, no versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, os discípulos de Cristo possuem algo mais importante para buscar. Os discípulos de Cristo têm algo mais urgente para se preocupar: o reino de Deus. O que deve ocupar a nossa mente é o reino de Deus. Aonde nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança? No reino de Deus. Aonde deve estar o nosso coração? No reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Falamos isso na semana passada. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Pertencemos ao reino de Deus. E se nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, o que nós devemos buscar em primeiro lugar são as coisas desse mundo ou as coisas do reino? São as coisas do reino. São as coisas pertinentes à nossa vida espiritual, as coisas que dizem respeito à nossa vida com Deus. Então, tudo que se refere ao nosso crescimento espiritual, à nossa vida cristã, ao reino de Deus, à obra de Deus desse mundo, precisa ser aquilo que ocupa maior espaço no nosso coração. Aquilo ao qual nós colocamos a nossa dedicação. Nós colocamos o nosso amor e o nosso valor. Nós queremos muito mais crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Nós queremos muito mais servir ao nosso Senhor, fazer a obra de Deus, do que ficar ansiosos e preocupados com as coisas desse mundo. Enquanto nós buscamos a Deus, enquanto nós colocamos o nosso coração e os nossos cuidados nas coisas do Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor supre as nossas necessidades. O que Jesus está dizendo aqui, em todo o texto, é que as ansiedades dessa vida concorrem com a minha devoção a Deus. É inversamente proporcional. Quanto mais eu coloco meu coração nas coisas desse mundo, e me preocupo com as coisas desse mundo, e fico inseguro e excessivamente ansioso com as coisas desse mundo, quanto mais eu faço isso, menos eu consigo buscar a Deus, descansar em Deus, confiar em Deus, viver para Deus. E ao mesmo tempo, quando eu esvazio o meu coração dessas preocupações
com as coisas dessa vida, eu consigo então encher o meu coração com a palavra de Deus, encher o meu coração com a presença de Deus. É por isso que eu preciso buscar a Ele e me voltar para Ele e me dedicar a Ele, encher a minha mente de quê? Da palavra ou dos cuidados desse mundo? Da palavra, daquilo que Deus tem para mim. Colocar isso em primeiro lugar, tratar isso com maior seriedade, com maior dedicação. O reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vontade de Deus para nós. Aquela justiça que Jesus falou antes deveria exceder em muito a justiça dos fariseus. A justiça que parte de um coração transformado, que nasce de um coração convertido verdadeiramente ao Senhor. É isso que nós devemos buscar, o crescimento na fé, o crescimento na nossa vida com Deus, o crescimento na nossa vida devocional, na nossa busca pela santidade, pela vontade do Senhor. Isso deve estar em primeiro lugar no nosso coração, e não as preocupações, e não as ansiedades. Como Jesus conclui todo o argumento no versículo 34, ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus diz, portanto, ou seja, tendo em vista tudo isso que vocês ouviram, todos esses argumentos, o que você deve fazer? Não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã. E isso que Jesus diz, não se preocupe com o dia de amanhã, não é como a filosofia dos gregos da época. Não é como aqueles que diziam, aproveita o dia, aproveita a vida, busque prazeres agora, esqueça o futuro, viva o presente. Não é isso. Não é o carpe diem, dos epicuristas. Não é a filosofia grega. O que Jesus está dizendo é, não se preocupe com o dia de amanhã, não para viver o presente, buscar prazeres, mas não se preocupe com o dia de amanhã, porque você colocou a sua confiança em Deus e isso é suficiente para você. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque você tem um Deus que cuida de você, porque você tem um Pai que cuida de você. Por isso você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. E Jesus conclui dizendo, o amanhã trará os seus cuidados. Deixa que o amanhã traga as preocupações do dia de amanhã. Cada dia já tem as suas preocupações para serem resolvidas. Em cada dia você já tem os problemas para resolver, daquele dia. E o que a gente faz geralmente? A gente se preocupa. A gente traz as ocupações do futuro para o presente. A gente precisa dar conta de problemas hoje e a gente, além disso, soma aos problemas de hoje problemas do futuro, que não estão aqui e que a gente nem sabe se vai acontecer. E qual é o resultado disso? A gente se sobrecarrega, a gente fica ansioso, a gente fica extremamente sobrecarregado. E se a gente avançar algumas páginas aí, a gente vai ver Jesus falando, lá em Mateus 11, no versículo 28, se você quiser avançar algumas páginas, Mateus 11, versículo 28, Jesus vai dizer, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Coloque diante do Senhor as suas preocupações. Coloque diante de Cristo as suas ansiedades. E tenha essa certeza, Ele cuida de você. Ele é o príncipe da paz. Ele nos deixou a paz, que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá. É uma paz sobrenatural, que preenche a nossa alma, que enche a nossa alma, que nos traz alívio verdadeiro e descanso verdadeiro. Venham a mim, Jesus diz. Lancem sobre mim as suas ansiedades. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que favorece a ansiedade. Um tempo de muita agitação, um tempo de muita preocupação. Vários sociólogos têm falado sobre isso, vários especialistas têm mostrado como que os nossos tempos hoje são tempos mais ansiosos, são tempos onde a gente tem muita informação, é tudo muito agitado, o ritmo de vida é muito mais corrido, isso favorece a gente ficar estressado, a gente ficar ansioso. Esses especialistas dizem, tome cuidado, evite um pouco tanta informação, evite tanta agitação, tente buscar uma vida mais tranquila. Mas nós, cristãos,
precisamos ainda ter um cuidado a mais, que é o cuidado com a nossa fé. A gente não pode deixar as ansiedades dessa vida minarem a nossa fé. E isso é muito sutil. O inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele usa as coisas desse mundo para atacar a nossa fé. E nós podemos, sem nem perceber, ter a nossa fé enfraquecida por conta das coisas dessa vida, por conta das ansiedades desse mundo. E ficarmos ansiosos, e ficarmos sobrecarregados, e ficarmos inseguros com o dia de amanhã. São armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho, armadilhas que ele usa para minar a nossa fé. Então a pergunta que a gente precisa se fazer, e a pergunta que eu te faço hoje, como aplicação e conclusão, é: você tem dado prioridade à sua vida com Deus? Você tem priorizado a sua vida devocional? Existem muitos concorrentes, na verdade, para a nossa vida com Deus. O trabalho pode ser um concorrente, e a gente diz: não, eu preciso trabalhar, eu estou com muitas dívidas, eu preciso correr atrás, eu preciso dar conta. E a gente acaba deixando de buscar a Deus, porque eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, eu tenho que me preocupar com as coisas dessa vida. Talvez o estudo, né? Você diz: não, eu tenho uma prova, eu preciso me dedicar muito ao estudo, e você estuda tanto que deixa de buscar a Deus, fica cansado. Talvez as distrações do dia a dia, uma rede social, um filme, uma série, ou vídeos que você fica ali assistindo, e quando você vai ver, o seu tempo foi embora, e você não buscou a Deus, e você não se dedicou à sua vida devocional, e você diz: eu estou cansado, não... eu estava muito estressado no trabalho, não dá para orar. Eu estou muito cansado agora no final do dia, não dá para orar porque o cansaço está muito grande. Ou seja, a gente não se prepara para buscar a Deus. A gente deveria fazer o quê? Pensar antes. Eu vou tentar ter um dia mais tranquilo para conseguir ter o meu tempo com Deus. Ou então eu vou buscar a Deus antes de estar estressado com o trabalho. Eu vou buscar a Deus antes de estar cansado no final do dia. E a gente acaba dando essas desculpas. Eu não busquei a Deus porque eu estava fazendo muita coisa, não tenho tempo. Irmãos, imagine que um dia você vai estar diante de Deus. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E imagine que Deus pergunte para você: por que você me buscou tão pouco? Por que você se dedicou tão pouco a mim? Por que você se dedicou tão pouco à minha obra? Por que você dedicou tão pouco tempo a estar comigo? Será que nós vamos poder dizer isso? Não é porque eu precisei trabalhar muito. É porque eu estava cansado. E toda vez eu falava: não, eu vou orar, mas aí chegava no final do dia eu estava cansado e não orava. Ou porque não, eu estava trabalhando muito, então eu não tinha tempo de estar na igreja. Eu não tinha tempo de trabalhar na obra. Eu não tinha tempo de ler a Bíblia, eu não tinha tempo de orar. Será que nós vamos poder dizer isso no último dia? Então, irmãos, busque o reino de Deus e priorize o reino de Deus. Se possível, faça das primeiras horas do seu dia um tempo com Deus. Acorde um pouco mais cedo, meia hora mais cedo. Vá dormir mais cedo no dia anterior e acorde um pouco mais cedo para buscar a Deus, para tirar um tempo de leitura da palavra, de oração, de entoar louvores ao Senhor. Dedique as primeiras horas do seu dia, o primeiro tempo ali do seu dia para Deus, e assim você vai estar enviando uma mensagem para o seu coração. Deus é o mais importante. Deus vem em primeiro lugar. Claro que isso não é uma regra. Se você não pode orar de manhã, faça o seu devocional à noite, à tarde, no momento que for melhor. Mas quando você dedica as primeiras horas do seu dia, você transmite essa mensagem para você. Eu estou começando o meu dia com Deus. Deus é primeiro. Deus vem em primeiro lugar. Deus é o mais importante. Então, faça desse tempo um tempo de buscar ao Senhor. Não negligencie os cultos da sua igreja. Não coloque coisas à frente do tempo aqui em comunhão com seus irmãos. Não, porque meio de semana eu fico cansado, então eu não vou na igreja porque eu trabalhei demais. Não. Coloque o reino em primeiro lugar. Dedique o seu coração ao reino em primeiro lugar. Não coloque outras coisas à frente da sua busca a Deus. Não deixe de trabalhar na obra do Senhor. Não deixe de servir na casa de Deus. Busque meios, formas de fazer o reino avançar através do seu trabalho, através da sua dedicação, do seu serviço. Não pare de buscar a santificação, irmãos. Busque sempre crescer na graça do nosso Senhor. Busque sempre avançar na sua vida com Deus. Faça do reino de Deus, faça de tudo isso a sua prioridade. Coloque tudo isso
em primeiro lugar na sua vida. Dedique sua vida a Ele. Confie nele. E creia. Ele vai cuidar das demais coisas. Amém? Amém. Pastor João. Antes da gente orar, vamos ficar de pé para a gente cantar. A não olharmos, ó Deus, para as circunstâncias ao nosso redor, não olharmos para a nossa conta bancária, para a nossa estabilidade financeira, para o nosso emprego, ó Deus, para nada nesse mundo, porque tudo isso daqui, Senhor, é provisório. Hoje temos, amanhã poderemos não ter. Hoje estamos seguros na nossa posição, amanhã podemos ter a nossa posição totalmente ameaçada. Estamos vivendo, Senhor, sempre e o tempo todo, ó Deus, sobre um fio, Senhor. E não podemos cair nem para a esquerda, nem para a direita, precisamos andar no fio da fé, da esperança, da confiança em Ti o tempo todo, porque nada neste mundo, Senhor, dura para sempre. A única coisa que realmente permanece, ó Deus, é a nossa fé e a nossa confiança em Ti, pois a Tua palavra diz que aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, não passará. O mundo passará, com toda a sua concupiscência,
Mas aquele que confia em Ti, aquele que espera em Ti, não há de passar, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo que aprendemos nesta manhã, nas lições, na lição que aprendemos, e que isso seja transformado em ações concretas para a nossa existência, para a nossa vida terrena. Nós Te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém.